E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E hoje vamos falar um pouco sobre a Sanepar, analisar os dividendos que a empresa anunciou recentemente que alguns investidores acharam baixo. E também eu vou tentar evidenciar nesse vídeo para onde está indo o dinheiro da Sanepar e o que a empresa está fazendo com esse capital que anda recebendo, pois os resultados vêm crescendo bastante nos últimos anos. Mas antes de falar sobre a Sanepar, que a propósito é uma empresa que eu tenho na minha carteira, eu deixo o convite para você se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar essa carteira de investimentos que eu faço aberta aqui no YouTube. Bom, e para fins dessa análise, eu vou utilizar como base as ações preferenciais da Sanepar, que são negociados com o final do código 4. Essa ação atualmente está sendo cotada por R$ 3,85 e levando em conta já essa última distribuição de dividendos, o dividend yield atual da Sanepar é de 5,26%. Bom, e sobre esse último anúncio de dividendos, o valor atribuído é de R$ 174.779.663,05, distribuídos entre as ações ordinárias, preferenciais e as units. As ações ordinárias vão receber aí cerca de 10 centavos por ação, as preferenciais cerca de 11 centavos e as units cerca de 58 centavos por ação. Lembrando que se trata de juros sobre capital próprio e existe aí a retenção de imposto de renda, que é 15% desse valor. E levando em conta as ações preferenciais e essa última distribuição, nesse ano de 2021, a Sanepar fez esses dois anúncios, né? Normalmente a Sanepar realiza dois anúncios de dividendos, no caso juros sobre capital próprio, e ao total o valor bruto é de cerca de 21 centavos por ação. E esses 21 centavos que a Sanepar distribuiu nesse ano não deixou muitos investidores felizes. A expectativa de alguns era que o payout da Sanepar voltasse aí à beira dos 50% e com isso aumentasse a distribuição de dividendos da empresa. Mas vamos então fazer uma pequena análise para onde está indo esse dinheiro que a Sanepar está auferindo de receita. E falando de receitas, temos aqui essa DRE simplificada da Sanepar. Percebam que num parâmetro aí de 10 anos, as receitas estão em uma tendência de crescimento até que bem interessante. Não se trata de uma empresa que vai crescer muito rápido, mas que aos poucos está crescendo e isso também deve continuar ocorrendo nos próximos anos. O lucro também vem acompanhando esse crescimento. Houve aí no ano de 2020, por conta do Covid, uma pequena queda no lucro. As receitas ficaram um pouco estáveis, mas aí já em 2021 houve reajuste tarifário. A empresa realizou grandes investimentos e já temos evidências de que as receitas e os lucros devem ser consolidados nesse ano de 2021 com valores melhores do que o ano de 2020. Um outro ponto interessante também é a gestão dos custos e das despesas da Sanepar, que a empresa vem conseguindo controlar bastante e nos últimos resultados, como a gente já percebeu, a Sanepar vem conseguindo aumentar as receitas e controlar bastante os seus custos, e isso é particularmente muito bom para a empresa. Bom, agora vamos fazer um pequeno estudo sobre os dividendos da empresa e para começar a falar de dividendos, sempre interessante verificar o estatuto social, pois é ali que a empresa define qual que é a porcentagem mínima do lucro que vai distribuir para os acionistas. E conforme o artigo 90 do Estatuto Social da Sanepar, a empresa tem por obrigatoriedade realizar a distribuição de pelo menos 25% do seu lucro líquido, ou seja, esse é o payout mínimo que a Sanepar deve ter em um resultado social. E falando de payout, agora temos aqui o payout dos últimos anos da Sanepar. Notem que em 2017 e 2018 o payout foi acima de 45%, até que é um payout bem baixo, né? Menos da metade do lucro a Sanepar distribuiu para os acionistas nesses 2 anos, mas a partir de 2019 o payout caiu bastante, cerca de 30% em 2019 e 2020, e atualmente em 2021 está em 38,53%. Quando for divulgado e consolidado o resultado do quarto trimestre, provavelmente o payout também deve permanecer aí em cerca de 30%.
ou seja, a Sanepar está distribuindo para os acionistas praticamente 30% do seu lucro líquido e os outros 70% a empresa está retendo no patrimônio líquido, pois assim é o meio da empresa alavancar as suas atividades sem ter a necessidade de capital de terceiros. E aqui eu trago um pequeno estudo do balanço patrimonial da Sanepar dos últimos anos e percebam que o PL da empresa, o patrimônio líquido, cresceu muito nos últimos 10 anos, praticamente quadriplicou. O ativo circulante e o passivo circulante não tiveram grandes alterações, cresceram, mas não cresceram tanto assim. O ativo não circulante também teve esse grande salto, pois é no ativo não circulante que são classificados os contratos de concessões, o imobilizado, etc. Obviamente que essas são as contas maiores. E um ponto interessante é que no ano de 2011, o passivo não circulante era maior do que o PL, já hoje o PL é bem maior do que o passivo não circulante, ou seja, a Sanepar mudou essa política de utilizar o capital de terceiros para alavancar as suas atividades. Bom, e nesse gráfico aqui temos o lucro líquido da Sanepar dos últimos anos e os dividendos que a empresa distribuiu. Percebam que o lucro teve esse crescimento exponencial, mas aqui podemos evidenciar que a Sanepar vem realmente retendo uma boa parcela do seu lucro líquido, que até alguns anos atrás era mais ou menos metade do seu lucro líquido que era distribuído para os acionistas, e hoje a Sanepar tem aí mais ou menos 25-30% do payout, bem próximo do que está definido no seu estatuto social, e ficou bem claro aqui que a empresa está distribuindo dividendos, mas não está distribuindo tanto quanto poderia. E aqui eu trago o balanço da Sanepar e podemos evidenciar melhor as contas que são destaques da Sanepar. Percebam que o passivo total é de mais ou menos 14,3 bi e o PL é de mais do que 7,5 bi, ou seja, a maior parte do passivo está alocado no PL. Com isso, já podemos afirmar que realmente as atividades da Sanepar são principalmente alavancadas pelo capital próprio e existe uma reserva de lucro de cerca de 2,7 bi. Essa reserva de lucro futuramente pode ser convertida em dividendos para os acionistas. E aqui temos um estudo do endividamento da Sanepar. O PL, como eu já falei, cresceu bastante. A dívida bruta também teve um crescimento, mas comparado ao PL, a dívida bruta é mais ou menos metade do patrimônio líquido. E isso não é nenhum tipo de preocupação. Aqui tem o indicador dívida bruta sobre o PL, que traz aqui com clareza, que a Sanepar tem um endividamento bem baixo, representa cerca de 54% do patrimônio líquido. E o indicador dívida líquida sobre o EBITDA, esse indicador sim foi destaque, principalmente a partir do ano de 2015, ele vem caindo bastante e hoje apresenta o valor de 1,19. Ou seja, em um pouco mais de um ano, a Sanepar gera recursos suficientes para pagar todas as suas dívidas. Com isso, já podemos concluir que o endividamento da Sanepar está sim bem controlado, a empresa está gerando resultados crescentes e tem uma boa reserva de lucro, que futuramente isso pode gerar novos dividendos para os acionistas. E não podemos esquecer também de analisar o CAPEX, que é os investimentos da Sanepar. Recentemente, a empresa aprovou o seu plano de investimentos dos anos de 2022 até 2026 e será investido cerca de 9 bilhões de reais. A empresa vai fazer grandes investimentos no setor de saneamento no estado do Paraná. E para quem está investindo na empresa pensando no longo prazo, isso também é um ponto extremamente positivo. Com isso, eu trago aqui agora os principais indicadores de SAPRE 4. O dividend yield, como já falei, 5,26%, até que está ok, levando em conta essa cotação atual, mas particularmente no longo prazo acredito que o dividend yield deva subir bastante para quem está comprando a ação da Sanepar por menos de R$ 4,00. Preço sobre lucro, 5,12. Em cerca de 5 anos, a Sanepar gera de lucro líquido a sua cotação atual, obviamente que levando em conta o lucro por ação atual, que é de cerca de 75 centavos, ou seja, dividindo o lucro da Sanepar pela quantidade de ações, temos aí 75 centavos por ação. Se a empresa aumentar o payout para 50%, seria aí um dividendo de mais de 37 centavos por ação. Isso daria aí um dividend yield de quase 10%. Obviamente que isso pode ocorrer no futuro, mas até o momento é apenas uma especulação. P sobre VP atual,
0,77. Existe um deságio aí de cerca de 33% sobre a ação da Sanepar. O endividamento, como eu já falei, está bem controlado, não é nada que deva preocupar os seus investidores. A margem líquida hoje é de mais de 20%. Essa margem líquida deve aumentar porque essa política de gestão de custos e despesas da Sanepar vem mostrando bons resultados. E isso é um ponto muito positivo, ainda mais que se trata de uma empresa pública. O ROI, 15%, também está muito bom. E como eu já falei, a Sanepar aí vem crescendo em um ritmo até que bem interessante nos últimos anos. Com isso, temos uma empresa que vem apresentando resultados crescentes, uma distribuição de dividendos até que aceitável, mas que esses dividendos podem sim aumentar futuramente e devem aumentar, até porque o payout hoje é bem baixo. E temos evidências de outra empresa que também tem o mesmo controlador e teve uma política de dividendos bem interessante aprovada recentemente. Além disso, a Sanepar vem fazendo grandes investimentos no seu setor de atuação e futuramente isso deve gerar ainda mais receitas para a empresa e mais dividendos para os acionistas. Particularmente, eu estou muito otimista com essa ação da Sanepar, mesmo que eu entendo que alguns investidores ficaram um pouco decepcionados com os últimos dividendos que a empresa vem anunciando. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, eu peço que deixe aí o seu gostei, pois vai ajudar a esse vídeo chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Deixo novamente o convite para se inscrever. Comenta aí se você investe em Sanepar e o que achou desses últimos dividendos anunciados pela empresa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.